Aleluia! Hoje é 6 de novembro, Mateus 15. Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim, e em vão ensinam princípios e doutrinas de homens. Jesus falou isso para religiosos da época e para líderes religiosos que diziam estar esperando Jesus. Mas Jesus veio, mas eles não reconheceram Jesus como sendo o Messias. Por quê? Porque os seus corações estão cheios dos seus próprios conceitos, dessas próprias doutrinas religiosas. E como Jesus disse, os seus corações estão longe de mim. E quantos hoje, tanto líder como cristão em geral, e que estão com o coração bem longe do Senhor, não conseguem adorar, não conseguem glorificar, não conseguem exaltar de verdade. O que predomina são doutrinas e preceitos de homens. E o que Deus, na verdade, quer de cada um de nós é que nós tenhamos um coração quebrantado e contrito. E é isso que Deus procura e é isso que Deus não desprezará. Adore de verdade. E olha que coisa linda a palavra de Deus. João capítulo 1 diz: e ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para esses que diziam esperar ele, religiosos, líderes religiosos. Mas eles estavam tão preocupados em pregar, em cantar, em fazer, mas não estavam preocupados em ter o coração quebrantado, rendido diante de Deus. Quantas pessoas dessas aí que dizem ser pessoas de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, pregador do Evangelho, que realmente sentem a presença de Deus, têm intimidade com Deus, buscam a Deus com o coração realmente quebrantado. Quantos que você conhece? Você que me ouve, qual foi a última vez que você chorou, que você se derramou lendo a palavra de Deus, que você chorou orando? Qual foi a última vez que você se derreteu diante de Deus? As pessoas confundem demais religião com religiosidade. Religiosidade é aquela pessoa mecânica que está ali só por estar dentro de uma reunião. Religião, o nome certo seria união, religare, unir o homem a Deus. Mas se você for prestar atenção, Jesus, onde foi que ele curou aquela pessoa que tinha 40 anos de problema na coluna? Dentro do templo. O homem da mão ressequida, se não me engano, dentro do templo. Pelo amor de Deus, queridos. E Jesus, ele não tinha um lugar fixo, porque ele veio para pregar o evangelho para muitos, para semear o evangelho para muitos. Só que a questão da religiosidade é que as pessoas estão indo para um culto e vivendo uma vida mecânica, fria, não dão liberdade para Deus, não buscam, não oram de verdade, só chegam ali como se fosse para marcar um ponto. Por isso Jesus chamou os religiosos daquela época a atenção. E eu lhes digo, Deus não está preocupado com aquilo que você apresenta para Ele, com aquilo que você pode dar para Ele, até mesmo dízimo e oferta, porque fez uma grande coisa na obra, no reino. Não. Um dos homens mais abençoados da terra, um dos maiores adoradores, ele chega para Deus e diz assim: eu sei que o Senhor não se agrada de holocausto, porque eu te daria. E Davi deu 1000 holocaustos para Deus. Mas ele diz assim: o sacrifício agradável que agrada ao Senhor é um coração quebrantado e contrito, esse o Senhor não desprezará. Qualquer coisa que você vier fazer, primeiramente, você tem que fazer com o coração quebrantado, um coração rendido, um coração que realmente não tem reservas para se jogar na presença do Senhor. O que Deus está querendo é que você se torne um verdadeiro adorador. Por essa razão, Jesus confrontou os religiosos daquela época. Os seus corações estão longe de mim, vocês falam que me adoram, que buscam, mas vocês não sentem minha presença. Vocês não se rendem de verdade diante de mim. Jesus dizia por quê? Porque eles faziam todo tipo de maldade. Jesus dizia assim: vocês são como sepulcros caiados, por fora uma aparência bonita, mas por dentro cheios de podridão. É o tempo de hoje a mesma coisa. Pessoas que sobem no altar, apresentam coisas para Deus, mas os seus corações estão cheios de maldade, crueldade, vingança, ódio, rancor, palavras de maldição. Todo tipo de podridão está no coração de muitas pessoas, mas mostram que estão fazendo alguma coisa para Deus. Mas Deus reprova esse tipo de culto, esse tipo de adoração. Deus quer pessoas santificadas com coração sincero diante dele. E como eu sempre tenho dito, não tem como conviver junto unção, poder de Deus e carnalidade. Romanos capítulo 8 diz lá:
Aqueles que vivem no domínio da carne não agradam a Deus. E quem não tem o Espírito Santo, Cristo não habita nele. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Eu sirvo ao Senhor, mas sirvo as trevas. Eu sirvo ao Senhor, mas eu sirvo a minha própria carne. Aí como é que eu posso dizer que sou usado? Como é que eu posso dizer que tenho unção? Isso é mentira, isso é espírito de engano, isso é demônio. Deus não se associa às obras da carne. A Bíblia diz que Deus habita num templo santo. Aí a pessoa vive na contaminação, vive na prática do pecado. E diz que Deus está usando, diz que ela sente a presença de Deus, profetiza, pula, prega, faz isso, canta. E todo mundo pensa que é unção, mas não é unção. E João capítulo 4 fecha de maneira tremenda dizendo: porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que busque a Ele de verdade, que se renda na presença dEle com sinceridade. Não é uma coisa mecânica, não é uma coisa fingida. Jesus chamava os fariseus sempre, os religiosos daquela época sempre, hipócritas. Ou seja, pregava, falava, dizia uma coisa, mas na vida real vivia outra. Deus está procurando adoradores, pessoas que se rendam verdadeiramente diante dEle. Por quê? Porque a nossa alma deseja a presença de Deus ardentemente. Está escrito isso, Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma procura Deus, a minha alma quer Deus. Então sacie sua alma apresentando uma adoração, um culto, um louvor, uma busca verdadeira da presença de Deus. 1 Pedro 2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a vossa salvação. Desejai ardentemente a presença, a glória, a unção, o poder. Quando você lê a Bíblia, você poder se quebrantar. Quando você orar, você se derramar, chorar. Quando você for louvar a Deus, você possa ter um quebrantamento genuíno. Sentir a presença de Deus real. Oh, meu irmão, no dia que você sentir a presença real, você não vai querer saber de outra coisa na sua vida. Porque o que muitos estão sentindo por aí é tudo mecânico, muitas das vezes até farsa, mentira, engano. E vai chegar um momento que elas vão sentir o vazio, a tristeza, a angústia, porque na verdade sabem que nunca sentiram de verdade a presença de Deus. Mas Deus quer isso, que você se torne um adorador de excelência na presença dEle.